identidade e alteridade. Qual que é a diferença entre esses dois termos, tá? Que são bem importantes no nosso dia a dia. Tudo bem? Então, eu vou estar explicando aqui. Bom, se a gente pensar, Foucault foi um filósofo, e alteridade e identidade é um termo que está relacionado tanto à filosofia quanto à sociologia. Ele pensou na seguinte coisa, né? Ele colocou assim, micropoder e biopoder. Ele colocou que o poder é uma prática social nas relações. Então, se você imaginar os indivíduos ali, ó, em cada ponta, né, como se fosse uma estrela, nós temos algo ou alguma instituição que nos controla, que tem algum poder sobre nós. Por exemplo, lá no topo, a escola nos controla. De que maneira? Vocês estão aqui comigo, vocês têm atividades para fazer. Nós, de certa forma, controlamos parte da rotina de vocês, né? O Estado, de que maneira? Através das suas leis, através da imposição do que deve ser feito, né? O sistema da escolha dos políticos e tudo mais. A igreja, para algumas pessoas, influencia bastante, para outras nem tanto. Tem pessoas que são mais, tem essa parte mais firme, outras nem tanto. A família serve de controle para nós? Sim, principalmente vocês que são menores de idade, não são independentes ainda. Mesmo depois que se tornam independentes dos seus pais, vocês acabam sendo dependentes dos companheiros, ou então os filhos de vocês acabam dependendo de vocês. Então, existe uma relação de dependência ou de poder de um sobre os outros. E o trabalho também, ele exerce poder sobre nós, né? Eu, por exemplo, estou aqui com vocês, por quê? Porque eu tenho um horário a cumprir, eu tenho uma tarefa a executar. Então, todos nós, né, esse poder aí, ele está sendo exercício sobre nós, né? Aí ele pergunta, cadê a tua autonomia, criatura? Né? Você é responsável por quê em sua vida? Sendo que todas as suas ações são moldadas por alguma instituição, vamos dizer assim. Então, é isso que nós vamos ver aí. Quem eu sou? Quem nós somos? Nós somos um ser social e também um indivíduo, um ser particular e único. Tá? Cada um de nós é único, ele tem a sua particularidade. Então, aqui, às vezes, né, nós usamos máscaras no dia a dia, nas nossas relações sociais. Né? Por exemplo, eu aqui com vocês hoje, eu estou conversando, mas estou muito triste, muito chateada mesmo, chorei horrores ontem. Por quê? Porque eu estou dando o meu melhor como professora, estou fazendo o que está ao meu alcance e eu não estou tendo devolutiva dos alunos. Eu sei o quanto está sendo difícil para vocês também, mas isso me deixa muito chateada, sabe? Você prepara as coisas e você não tem esse retorno. Respirando. É só um desabafo, não vou começar a chorar de novo. Então, nós usamos as máscaras, né, no dia a dia, né? Às vezes para esconder o que realmente nós estamos sentindo. Continuando aqui. Mas nós somos seres sociáveis, nós não nascemos para viver isoladinhos, cada um no seu quadrado. Nós temos, nesse momento nós estamos, cada um no nosso quadrado, cada um na nossa casa, mas através da tecnologia, de certa forma, nós estamos nos socializando um com os outros na medida do possível. Né? Então, o que seria essa sociabilidade? Seria a capacidade natural da espécie humana para viver em sociedade. Né? E aí, através da socialização, nós nos tornamos, né, nós temos a sociabilidade. E o indivíduo, ele só se socializa quando ele participa da vida em sociedade. Então, uma pessoa que não interage com ninguém, que não conversa com ninguém, que fica no seu quarto o dia inteiro à toa, ou assistindo vídeo, ou jogando alguma coisa, né, às vezes nem socializa com os que moram com ele. Esse indivíduo, com certeza, ele vai ter prejuízos na sua saúde mental, na sua saúde psicológica, porque nós temos necessidade de nos socializarmos uns com os outros. Tá bem? Aí, então, falando agora sobre a nossa aula. Qual que é a diferença entre identidade e alteridade? Professora, nunca ouvi falar nessa palavra alteridade.
vou explicar para vocês agora, né? Essas duas palavras, elas estão relacionadas no processo de socialização, tá? Vamos ver a diferença entre elas. A identidade é a afirmação do indivíduo como ele próprio, né? Seria um autorreconhecimento. Então, eu sou a Isabelle, eu sou professora de sociologia, eu sou a mãe do Marcos Antônio, eu sou a filha do Dirceu e da Maria Isabel. Então, eu como pessoa, né? Aquilo que nós somos não é algo herdado, é algo que nós somos, que vai sendo construído socialmente. Por exemplo, eu me tornei professora, eu não nasci professora. Através das minhas escolhas, através da socialização, eu me tornei. Então, a minha identidade hoje é, eu sou professora, né? Um autorreconhecimento da pessoa como indivíduo, tá? Então, eu coloquei aqui uma definição bonitinha, olha lá. Identidade é o conjunto de caracteres próprios e exclusivos de um indivíduo, podendo falar-se de uma identidade individual ou coletiva, falsa ou verdadeira, presumida ou ideal. O termo identidade pode ter vários significados. Importando aqui referir que em sociologia, identidade é o compartilhar de várias ideias e ideais de um determinado grupo. Para autores como Karl Manning, o indivíduo forma sua própria personalidade, mas também o recebe do meio, onde realiza sua interação social. Então, a minha identidade, como está falando ali, é moldada pela aquela estrelinha que eu mostrei lá no começo, pelo trabalho, pela escola, pela família, pela igreja, pelo Estado. Então, eu vou me moldando como indivíduo a partir dessas interações, tá? A alteridade, por sua vez, é o reconhecimento do outro. Reconhecer a identidade do outro. Cada um é responsável por si e cada um é responsável por suas escolhas, né? Então, coloquei ali, ó, o termo alteridade significa colocar-se no lugar do outro nas relações interpessoais. Significa ter condição, ter consideração, valor, identificar-se e dialogar com pessoas de diferentes culturas, religiões, idades, etnias, classes sociais, orientações sexuais. Então, quando eu falo em alteridade aqui, eu estou falando, tá? Eu respeito você como pessoa. Posso até não concordar com as suas escolhas, mas eu respeito você por quem você é, porque você é um indivíduo e você tem direito às suas escolhas, né? Então, essa é a alteridade. Mas aí você pode perguntar, professora, mas isso aí não é empatia? Eu conheci isso como empatia. É por isso que eu trouxe para nós, né, essa pergunta aí, para a gente tirar essa dúvida. Alteridade e empatia são sinônimos, né? Porque eu estou acostumada a falar com a palavra empatia, né? Eu coloquei. É comum o pensamento de que alteridade e empatia são sinônimos, porém são termos diferentes. Olha lá, enquanto a empatia refere-se à capacidade de colocar-se no lugar do outro, sentir a dor do outro de maneira imaginária ou por analogia, né? Então, quando eu falo empatia, eu vejo uma pessoa sofrendo e eu sofro por ela, né? A alteridade, por sua vez, é a capacidade de reconhecer que o outro é daquele jeito porque ele é essencialmente diferente de você. Como eu falei, eu respeito o outro, né? Não necessariamente eu compactuo com as mesmas emoções, com os mesmos ideais, mas eu o respeito. Então, tipo, quando eu falo em colocar-se no lugar do outro na questão da alteridade, eu estou me referindo assim, tá? Se eu fosse essa pessoa, eu gostaria de ser respeitada como tal, né? Que nem eu, por exemplo, eu me coloco no lugar de vocês nesse momento. Eu, como professora, eu me coloco no lugar dos alunos nesse tempo de pandemia. Por quê? Porque eu também sou aluna em curso de pós-graduação. Eu sei o quanto que não é fácil acompanhar as coisas da forma como a gente quer, né? A falta da interação social do presencial. Eu não consigo me adaptar, vamos dizer assim, aluno fala, não consigo me adaptar ao virtual, tanana. Eu me coloco no lugar de vocês, né? Agora, falando em empatia, será que os alunos se colocam no lugar dos professores? Né? Porque muitos estão falando que o professor está ganhando para ficar em casa. Né? Isso me magoa muito, porque
para essas pessoas que estão falando isso, eu convido elas a ficar uma semana comigo aqui em casa e ver como tem sido a minha rotina. Estou trabalhando muito mais e estou tendo reconhecimento dos alunos? Quase nenhum. Então, eu estou me colocando no lugar dos alunos e eles não. Então, do ponto de vista de empatia, estou muito frustrada. Do ponto de vista de alteridade, eu aceito a escolha de cada um. Voltando aqui, fechando o desabafo mais uma vez. Além do reconhecimento da diferença, a alteridade propõe um respeito ético do outro como ser singular. É na alteridade que surge a tolerância. Então, através da alteridade, eu respeito a opinião de cada um dos meus alunos. Certo? Vamos lá. E aí, diz assim, coloquei uma frase de Luther King para a gente encerrar. Ou nós aprendemos a viver como irmãos, ou nós vamos morrer todos juntos como idiotas. Nossa, professora, que forte essa frase é. Ou a gente aprende a um dar a mão para o outro e conseguirmos superar todos juntos. Agora, se cada um for ficar puxando para um lado, vai morrer cada um do seu lado sem conseguir atingir um objetivo, né? Então, meu objetivo com essa aula é que vocês reflitam sobre as suas, né, atitudes. Será que eu me reconheço como ser próprio? Será que eu me reconheço como indivíduo? Será que eu tenho alteridade para com as pessoas que estão ao meu redor? Ou eu tenho empatia? Então, fica aí o questionamento de vocês. Para essa semana eu não deixo tarefa, como eu falei, eu deixei na aula passada, alguns já me entregaram, outros não, então vocês têm mais uma semana aí para me entregar. Vou parar a gravação aqui